Oi, eu sou a Ana Clara E eu sou o Otávio. e nós somos do 9º ano do Colégio Gabriela Mistral e fomos orientados pela professora Juliana Dotto Machado. O título do nosso trabalho é Mundo da Química, influência de diferentes variáveis em reações químicas. Boa parte dos produtos que utilizamos não são encontrados na natureza, e sim, são produzidos por reações. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos se reagrupam, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos, ou seja, os reagentes, sofrem alteração gerando novas moléculas, os produtos. A reação química, popularmente conhecida como pasta de dente de elefante, é uma espuma gerada pelo oxigênio que sai da água oxigenada. O nome vem, pois, para ficar visualmente mais bonito, pode-se colocar corante na reação e então a espuma sai colorida como se fosse pasta de dente. A espuma é formada porque a água oxigenada libera gás oxigênio. A molécula da água é muito parecida com a da água oxigenada, mas tem um átomo de oxigênio a mais. Quando é adicionado sal de iodeto de potássio na água oxigenada, ela libera um átomo de oxigênio, vira água comum e o oxigênio se junta em pares, formando a molécula do gás oxigênio, ou seja, o O2 que respiramos. Se junto tiver sabão, o oxigênio vai ficar preso nas bolhas de sabão e a espuma colorida vai se formar. A água oxigenada é o nome comum do peróxido de hidrogênio, de fórmula química H2O2. Este reagente naturalmente sofreria decomposição e formaria água e gás oxigênio, quando aberto, em temperaturas maiores que a ambiente ou em contato com a luz. Mas essa reação ocorreria de forma lenta. Assim, para acelerar, utiliza-se catalisadores, neste caso o iodeto de potássio. A função do catalisador é apenas acelerar a reação, ou seja, ele não é consumido na reação e não pode ser considerado um reagente. Além disso, a reação de decomposição da água oxigenada forma água e gás oxigênio. Por ser um gás, o oxigênio se perderia para o ambiente e não seria enxergado. Por isso, a adição do corante e do sabão, pois assim a reação forma bolhas coloridas, ou seja, muita espuma. O reagente principal, a água oxigenada, pode ser adquirido em diferentes concentrações. Por exemplo, em farmácias, podemos comprar água oxigenada 10, 20, 30 ou 40 volumes, que são geralmente utilizadas para descolorir pelos ou para desinfecção de cortes. Em lojas de produtos químicos, podemos encontrar água oxigenada de até 200 volumes, bastante utilizadas em reações químicas. Neste experimento, utilizamos água oxigenada com 130 volumes, o que significa que a cada 1 litro de água oxigenada são liberados 130 litros de gás oxigênio. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi testar diferentes variáveis na reação química de decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio, dentre elas tipos de corante e de sabão utilizados, massa de corante e de sabão necessárias e forma e quantidade do catalisador de iodeto de potássio. A parte experimental iniciou-se no mês de agosto. A água oxigenada, 130 volumes, e o iodeto de potássio, PA, foram adquiridos em distribuidora de produtos químicos. Optou-se por formar uma espuma de coloração alaranjada, e para isso foram testados 3 corantes: um têxtil, que foi obtido em parceria com a indústria de tingimento de malhas, um alimentício adquirido em distribuidora de alimentos, e um de construção, adquiridos em uma loja de materiais de construção. Os sabões testados, em pó e em líquido, foram adquiridos em supermercado. Importante, para realizar reações químicas, precisa de proteção. Neste caso, utilizou-se jaleco, calça e calçado fechado, além de luva. Essa reação não produz produtos perigosos, água e gás oxigênio, mas é altamente exotérmica, ou seja, libera calor, sendo importante, portanto, proteção. Além disso, a água oxigenada pode machucar em contato com a pele. O primeiro teste, para avaliar o corante, utilizou 50 ml de água oxigenada, 2,5 gramas de iodeto de potássio sólido, 1,8 gramas de detergente e 2 gramas de cada corante testado. Os resultados mostraram que o corante têxtil foi o que apresentou a coloração mais vívida e bonita, sendo, portanto, utilizado nos nossos testes posteriores. Na sequência, testou-se a quantidade de corante têxtil.
As condições utilizadas foram as mesmas do teste anterior, e a massa do corante foi variada de 1, 2 e 3 gramas. Os resultados mostraram que 2 e 3 gramas de corante têxtil apresentaram resultados similares, então optou-se por 2 gramas, por maior viabilidade econômica. O terceiro teste avaliou o tipo de sabão que formava a maior quantidade de espuma, sabão em pó ou detergente. Para este teste, utilizou-se os melhores resultados já obtidos nos testes anteriores. Os resultados mostraram que o detergente formou maior quantidade de espuma, o que já era esperado, pois, por estar em forma líquida, o mesmo apresenta maior superfície de contato, o que favorece a reação química. Na sequência, avaliou-se as quantidades de detergente a ser utilizado, e os valores testados foram de 1,8, 3,5 e 5 gramas, nas melhores condições já obtidas anteriormente. Os resultados mostraram que a maior quantidade de detergente foi a que formou maior quantidade de espuma, seguindo os testes então com 5 gramas. Na sequência, avaliou-se se os melhores resultados são obtidos com o catalisador iodeto de potássio em pó ou diluído em água. Para este teste, diluiu-se o iodeto de potássio em quantidade de água suficiente para eliminar as partículas. Como esperado, os melhores resultados foram obtidos com o catalisador diluído, pois neste formato obtém-se a maior área superficial favorecendo a reação. Finalmente, avaliou-se a quantidade de iodeto de potássio. Para este teste, utilizaram-se todas as melhores condições obtidas nos testes anteriores e variou-se a massa do catalisador em 1,5 gramas, 2,5 gramas e 3,5 gramas. Observou-se que 2,5 e 3,5 gramas de iodeto de potássio apresentaram resultados similares, então optou-se por 2,5 gramas por maior viabilidade econômica. Para ilustrar os melhores resultados obtidos, por último, realizamos um experimento comparando as melhores e as piores condições já obtidas. Este ilustrou de maneira incontestável que as condições experimentais de uma reação química são essenciais para o bom rendimento da mesma. Visualmente, pode ser observado de forma bastante clara esta diferença, com os bons resultados para as melhores e resultados bastante comprometidos para as piores condições experimentais. Desta forma, concluiu-se que as melhores condições experimentais para a reação de decomposição de 50 ml de água oxigenada em água e oxigênio gasoso, popularmente conhecida como pasta de dente de elefante, se deram utilizando 5 gramas de sabão e 2,5 gramas de catalisador na forma líquida, devido à maior área superficial da reação, além de 2 gramas de corante têxtil. Agradecemos a 11ª edição da FECITEC, a Universidade Federal do Paraná, ao Colégio Gabriela Mistral pelo apoio financeiro e aos que ajudaram indiretamente neste projeto.